No início do ministério do profeta Ezequiel, sua mensagem não foi muito bem recebida. Ezequiel 3:5. O que nos mostra o quanto é difícil falar as coisas em nome do Senhor, pois as pessoas geralmente querem acreditar que outras coisas representam melhor o que poderia ser o desejo de Deus, quando é a vontade das próprias pessoas que elas esperam. Mas houve mudança. Nesta mensagem, vamos conversar sobre isso e muito mais, logo depois da vinheta. Olá, Pastor Ricardo na área, graça, paz e alegria. Esta é a nossa segunda conversa a respeito do livro de Ezequiel. E é realmente conversa, você pode participar desse bate-papo através do espaço de comentários. Lá você pode registrar o seu testemunho, fazer suas observações e, claro, apresentar a sua pergunta, registrar lá a sua pergunta. E assim nós podemos conversar mais a respeito do livro do profeta Ezequiel. A razão que me levou, em mensagem anterior, a dizer que o livro de Ezequiel era um sério candidato a fazermos uma mensagem por dia durante um ano e ainda assim não conseguir esgotar todos os temas, todas as coisas que o livro apresenta, é o fato de que o livro apresenta muitas linguagens figuradas, apresenta muitos elementos simbólicos ao longo da narrativa do livro. E até mesmo mais do que Daniel, ele apresenta muitas coisas nesse sentido. É um prenúncio da linguagem apocalíptica e muitas coisas se confirmam também quando nós estudamos o texto do Apocalipse, vemos que o Senhor também revelou coisas para Daniel e essas coisas são confirmadas nesses textos, mostrando ou que o Senhor estava dando continuidade a essa linha de estudo ou estava dando o conhecimento a novo para que se pudesse aprofundar a respeito dessas coisas. E Ezequiel também, ele acaba sendo mostrado como um sinal vivo. As coisas que acontecem na vida dele são mostradas são símbolos para mostrar coisas ao povo, como a queda de Jerusalém e a morte da esposa de Ezequiel, como no exemplo do profeta Oséias com o seu casamento. Ezequiel também é um exemplo nesse sentido. Então nós teríamos que parar para meditar sobre as coisas que aconteceram na vida do profeta, ver o simbolismo envolvido no meio disso e meditar sobre muitas coisas para chegarmos a um estudo muito mais abrangente a respeito de Ezequiel. Mas aí, como eu disse, nós teríamos uma mensagem por dia durante um ano e eu acredito que nem assim nós conseguiríamos esgotar todos os temas que o livro de Ezequiel nos apresenta. É importante, sim, ter conhecimento dessa dinâmica dentro do livro de Ezequiel para que possamos, quando fizermos a nossa leitura, aprofundar um pouco mais esses estudos e, quem sabe, notar essas informações e tentar buscar mais detalhes a respeito disso para que possamos estudar melhor as coisas do livro de Ezequiel. Apesar de no início o profeta não ter sido muito bem recebido, com o passar do tempo ele passou a ser reconhecido pelo povo. O capítulo 8, no versículo 1, por exemplo, o capítulo 14, também no versículo 1, nos mostram que as pessoas iam procurar Ezequiel. Ele estava em uma posição de destaque, havia certa honra para Ezequiel, mas as pessoas iam buscá-lo porque queriam que ele intercedesse junto a Deus para o povo receber algum favor. E o Senhor até diz: não vou falar nada não vou ser consultado em favor desses aí não, não adianta. Mas o povo começou a ter Ezequiel em alta conta, pelo menos começou a reconhecer que ele tinha realmente um relacionamento com o Senhor, que ele tinha algo sério a apresentar. E ainda que eles estivessem buscando bênçãos, buscando alguma coisa mais pessoal, eles tinham sim já nesse momento Ezequiel em alta conta. Ele já era uma pessoa com destaque. Então, ainda que no começo ele não tenha sido muito bem aceito, com o passar do tempo ele passa sim a ter uma posição de destaque. O povo reconhece que ele realmente tem um chamado da parte do Senhor.
A Bíblia não fala nada a respeito da morte de Ezequiel e eu não encontrei nenhuma tradição que possa citar algo a respeito dessa informação sobre a morte de Ezequiel. Como em Isaías, por exemplo, existe apenas a tradição de que ele teria sido cerrado ao meio durante o reinado de Manassés. Mas é tradição, não há uma informação, não há um registro histórico propriamente dito. No caso de Ezequiel, não encontrei nenhuma informação nesse sentido. E ele também não é citado em outros textos do Antigo Testamento. Então, não é citado também no Novo Testamento. Há algumas ideias apenas nessa questão do Apocalipse, das visões apocalípticas e que apontam para alguma coisa de Ezequiel, mas ele não é tão citado nos textos do Novo Testamento ou do Antigo Testamento. Ainda assim, ele tem a sua importância muito grande porque ele inaugura, ele é como se fosse aquele que inaugura essa linguagem apocalíptica dentro dos textos bíblicos. Apesar dele não escrever um Apocalipse, e Daniel, por exemplo, também não escreve um Apocalipse, mas a linguagem do texto muitas vezes remete à ideia do Apocalipse de João. Então ele tem sua importância nesse aspecto e o Senhor revelou tanto para ele como para Daniel, como para o João, e também ele foi revelando para as pessoas aquilo que tinha a executar. E através de símbolos apresentava até revelações para o futuro, essa questão do pensamento da linguagem escatológica, do estudo da escatologia. Esse estudo de escatologia, ele também é muito importante na nossa caminhada de fé. Então, é importante que nós dediquemos tempo a isso. As pessoas muitas vezes se preocupam em, então vai ser desse jeito ou daquele jeito, e quem não pensa da mesma forma está completamente errado. Eu, pessoalmente, entendo que nós temos visões de interpretação e que aquela visão que é a correta, o Senhor vai executar e fim de papo, mas muitas vezes as pessoas ficam brigando pelas próprias interpretações e o que está revelado pertence a nós e aos nossos filhos. O que não está revelado pertence ao Senhor. Deuteronômio 29 nos diz sobre essa realidade. Mais importante é ter a mensagem de Jesus, é estar com o Senhor Jesus realmente nessa caminhada e aceitar o sacrifício dele e reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador, para que possamos desfrutar dessas coisas. Como elas vão se desenrolar realmente, algumas coisas ainda estão encobertas, algumas coisas estão seladas. Não adianta ficar brigando a respeito das interpretações, porque essas pertencem ao Senhor. Aquilo que ele nos entregou, nós entendemos e discernirmos, mas aquilo que ele não nos entregou, nós podemos até ter alguma ideia, mas não podemos ficar tão preocupados com isso, porque isso pertence ao Senhor. No Compartilhando na Web, aqui no espaço do Ministério Compartilhando, nós temos estudos também na área do Apocalipse, para que possamos aprender mais a respeito dessas coisas, esses estudos também a respeito de escatologia. Então você pode se inscrever aqui no nosso canal para poder ter mais informações também a esse respeito. Também pode deixar o seu like nesse vídeo para que ele possa ser levado também para outras pessoas e outras pessoas possam ter a recomendação para assistir esse vídeo, e assim nós podemos crescer no conhecimento das coisas do Senhor e seguir nessa conversando realmente, porque no espaço de comentários você pode participar e comentar a respeito, e podemos conversar com as suas perguntas e conversarmos mais a respeito das coisas do Senhor. Para encerrar essa mensagem a respeito sobre Ezequiel, eu quero falar sobre o texto que eu acredito que seja o mais falado, o mais conhecido do texto de Ezequiel. Está lá no capítulo 37, o começo desse capítulo, quando ele tem a visão dos ossos secos. O texto diz que ele teve essa visão em espírito. Então, foi visão realmente. Ele não viu as coisas acontecendo necessariamente. Ele teve uma visão, foi algo... O texto pelo menos diz isso, que ele viu em espírito. Não necessariamente as coisas aconteceram diante dele, apenas na visão que ele teve. O Senhor estava revelando alguma coisa para Ezequiel naquele momento.
ainda que não estivesse acontecendo fisicamente, era a revelação de algo que o Senhor tinha para mostrar um exemplo para Ezequiel, para que ele pudesse discernir e anunciar mais a respeito das coisas do Senhor naquele momento. Porque o texto apontava para a restauração de Israel. Aí sim, fisicamente. O povo estava no exílio. E era então o Senhor dizendo que ia fazer aquele povo renascer. Aquela nação que teoricamente naquele momento não existia, o Senhor estaria colocando de volta no seu lugar e que eles pudessem de fato ser novamente um povo, pudessem ser de fato novamente uma nação diante do Senhor. A partir do versículo 11 em diante, nós vemos isso lá no capítulo 37. Essa visão aponta nessa direção, a restauração de Israel. Aí sim, fisicamente, o momento da volta para casa, a reconstrução e a reorganização como nação para que pudessem crescer novamente. Naquele momento eles estavam todos espalhados, estavam no exílio, não existia realmente a nação. O Senhor pergunta ao profeta se aqueles ossos poderão reviver. Ezequiel não falou de forma ousada, cheio de ousadia realmente do Senhor, falando com autoridade, essa coisa toda. Não, ele respondeu para o Senhor, tu o sabes. Revelou que ele acreditava que o Senhor era soberano para fazer todas as coisas, que o Senhor poderia fazer. Então, a ousadia de Ezequiel nesse momento foi ter fé, acreditar que o Senhor faria o melhor naquele momento, que o Senhor poderia fazer as coisas da melhor forma e ele poderia sim executar. Depois o Senhor fala com Ezequiel e diz para ele profetizar aqueles ossos. Ezequiel não via nada acontecendo enquanto começava a profetizar, mas de repente quando ele começou a falar, as coisas começaram a acontecer. Ele não viu as coisas acontecendo antes para depois ir na direção dos acontecimentos. Ele foi chamado a profetizar antes, a começar o trabalho antes, a executar antes, mesmo quando as coisas ainda não estavam acontecendo. E a partir desse mover de Ezequiel na direção da orientação do Senhor, obedecendo ao Senhor, crendo que o Senhor poderia executar aquilo, as coisas começaram a acontecer. Nós esperamos às vezes as coisas se encaixarem para que esteja tudo em ordem para realizarmos a vontade do Senhor, e às vezes o Senhor está dizendo, vai, faz, as coisas vão acontecer. Creia que as coisas vão acontecer. Confie no Senhor, obedeça à orientação do Senhor, ainda que num primeiro momento as coisas não estejam aparecendo, não esteja se mostrando que as coisas vão realmente acontecer. Creia que o Senhor vai realizar o melhor, porque se o Senhor disse, as coisas vão acontecer. Até naquela visão em que Ezequiel teve, os ossos começaram a se juntar, e nervos, e carne e tudo mais. O Senhor fez até mesmo o que parecia impossível. Creia que se o Senhor te mandou fazer algo, siga na direção da vontade do Senhor. Ainda que você não esteja vendo as coisas acontecerem antes de começar, siga na direção do Senhor. Se foi o Senhor mesmo que te chamou, Ele vai cumprir o melhor na sua vida. Pode ter certeza disso. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.